Irmãos, os irmãos lembram que a gente iniciou uma série de estudos, que eu prometi para os irmãos concluir esses estudos, sobre os capítulos 2 e 7 do livro do profeta Daniel. Nesses dois capítulos, tem dois assuntos que conta toda a história da humanidade, o que ia acontecer desde o cativeiro da Babilônia até o fim dos tempos. Onde nós falamos para os irmãos que a grande estátua, a grande imagem vista por Nabucodonosor no seu sonho e a visão de Daniel, também dos 4 animais simbólicos, significavam 4 reinos, né? Que sairiam dali e permearia os tempos e chegaria até os últimos tempos. Então, o que acontece? Nós chegamos falando agora acerca da grande tribulação. Nós terminamos falando acerca da grande tribulação. Então, eu quero ler com a igreja sobre a grande tribulação. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 13, 15 a 18. Louvado seja Deus. Apocalipse 13, do versículo 15 ao 18. Quem quiser acompanhar ali no telão, pode acompanhar, tá bom? Mas diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homens, e o seu número é 666. Amém? Então, lendo aqui esse texto, a gente já pode observar que o grande problema da humanidade na grande tribulação é que as pessoas serão forçadas a cultuar o anticristo. Hoje, a gente ainda tem, entre aspas, falo entre aspas porque já estão tentando tomar em algumas partes do mundo, já não tem mais a liberdade religiosa, né? No Brasil, a gente já está vendo movimentos aí crescendo, forçando a barra para impedir de que textos bíblicos possam ser lidos, de que palavras possam ser colocadas num púlpito. Um pastor, por exemplo, Marcos Feliciano, foi processado esses dias porque estava falando acerca da palavra e parece que o assunto foi o expulsar demônios. Já não se aceita mais, já é, entendeu? Um discurso de ódio. Se eu, por exemplo, ler Romanos 1 aqui, que fala acerca de que o Senhor entregou as próprias paixões àquelas pessoas e tal, ou Levítico, eles vão dizer que é discurso de ódio. Se tiver alguém na igreja filmar, gravar e levar, eu posso sair preso ou ser preso ou processado. Entendeu? Então, mas isso é uma tentativa, isso é um prelúdio aí, é um início já do que vai acontecer na grande tribulação. Na grande tribulação não haverá liberdade religiosa. Todas as pessoas que ali estiverem, eles, nesse tempo, será criado um sistema de marcação que será necessário para a sociedade que
estiver ainda nessa época, comprar, vender, né? Se quiser, então, adquirir qualquer coisa, vai ter que aceitar a imposição do governo único, que é a besta, né? O governo da besta. Por isso, por esse motivo, o falso profeta convencerá o mundo de que o anticristo é o Messias, né? O Messias tão esperado. Os judeus, por exemplo, não estão esperando o Messias. Nós recebemos o Messias, que é o Cristo, aceitamos a ele como nosso único e suficiente Salvador, mas não todos, inclusive o seu próprio povo, os judeus. Então, o anticristo forçará as pessoas, sob jurisdição do seu governo mundial, a adorar o anticristo. E para os irmãos que, pastor, mas vai chegar a toda a humanidade esse sinal, né? Ou o número da besta, ou um chip. E os cientistas já estão desenvolvendo, muitos já desenvolveram, chips aí que a pessoa chega no caixa eletrônico, já consegue, já tem todos os dados ali, entendeu? Então, o mundo está se preparando para isso e a igreja está se preparando para o arrebatamento da igreja, para deixar o mundo aqui. E nós partiremos daqui, tá certo? Porque a igreja não sofrerá. Então, os cientistas desenvolveram microchips que facilmente poderão ser colocados na pele da pessoa e que poderão armazenar todos os registros, todas as informações necessárias para que as pessoas tenham o direito prometido pelo governante mundial, a besta. Tipo ordem financeira, atendimento médico, etc. Então, aquele que não possuir o sinal da besta não terá direito a nada disso e ainda serão perseguidos e mortos. Esta é a situação da grande tribulação. Alguém pode imaginar, ou imaginava, não, eu vou ficar quietinho no meu canto, eu vou ficar escondido. Não ficará. A pessoa que não participar, né, do arrebatamento não terá como fugir, até porque uma hora ele vai sentir fome, ele vai ter que ir ao mercado comprar. Chegando lá, se ele não tiver o sinal, ali estarão o exército, né, os responsáveis ali, os representantes do governo único da besta para poder marcar a pessoa. Se marcou, já era, não tem salvação. Se não aceitar, aí a pessoa vai ser perseguida, não consegue. Por exemplo, uma pessoa ama muito a sua mãezinha, né, ou o pai, ou o filho, e aí adoece. Precisa de um medicamento com urgência, porque hoje se vive através de medicamento. Aí corre ao hospital, se não tomar o medicamento, senão aí a pessoa morre. Aí chega lá, não tem o sinal da besta, é negado o tratamento. Se nega-se o tratamento, se nega o tratamento. Aí o que acontece? A pessoa volta para casa para ver o seu parente morrer ou aceita o sinal da besta para salvar a vida da sua pessoa. Entre aspas, porque é só por um período de tempo. Vocês estão entendendo como é complicado? E a gente vê aqui em Apocalipse que se cumprirá exatamente desse jeito. Nós, no Apocalipse 15, 18 também, vamos lá. Depois a gente volta no que a gente viu ali, ó, 15, 18 diz assim, ó, no 15, 8, né? Não é Apocalipse? Não, é 13, do 15 ao 18, é isso mesmo. Então, nós vimos aqui que foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a besta, a imagem da besta. Então serão mortos. Não adianta alguém pensar, olha, eu vou escapar. Não, se não aceitar o sinal da besta, não tem vida. Vai morrer. E não haverá, por exemplo, mas fulano de tal tem muito dinheiro, né? O homem mais rico do mundo, esse não vai precisar. Não. A Bíblia diz que todos, versículo 16, e fez que todos,
pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém vai escapar da perseguição da grande tribulação. Tá certo? Por isso que a igreja precisa buscar se aproximar de Deus agora para poder se salvar. Tá certo? E é interessante que mesmo na grande tribulação haverá salvação. Mas qual é o preço? A morte. Tortura, morte, não é? Por quê? É só não aceitar o sinal da besta e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Tá certo? Os judeus mesmo, eles vão confessar. Então, sobre a grande tribulação, o próprio Jesus já advertiu que essa situação aconteceria, né? Que haveria de vir grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Tá certo? Até agora, nunca houve grande tribulação. E olha que no período do Antíoco Epifânio, vocês viram? Que eu falei aqui para os irmãos o quanto ele perseguiu os judeus, e também no próprio período babilônico, os assírios, que praticamente varreram do mapa as 10 tribos de Israel, não é? Grande tribulação. Tinha reis que amarravam os cristãos nas estacas e deixavam ali morrer a míngua, de fome, de sede, no sol quente. Passavam e zombavam. Já vimos a situação de Nero, que tocava fogo, iluminava a sua cidade com tochas humanas, né? Colocava fogo nas pessoas. E tantos Césares fizeram essas coisas. Então, nada disso é comparado com a grande tribulação. A tortura e o sofrimento da grande tribulação. Então, Mateus 24, 21, quiser colocar, meu filho, a advertência de Jesus Cristo. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E isso não foi dito por um discípulo, por um apóstolo, foi dito por Cristo. Jesus Cristo advertiu a humanidade que esses dias serão terríveis. Grande tribulação, tá certo? Então, apesar de o tempo da grande tribulação sugerida pelos teólogos futuristas ser de apenas 7 anos, coisas que irão apertar mesmo, essa situação ela vai se apertar na segunda parte da grande tribulação, que os primeiros 3 anos e meio, né, toda a negociação, aquela coisa toda, não, ele é bonzinho e todo mundo aceita, né? É um governo agora que governará igualitariamente, igual para todo mundo vai ter o mesmo nível de riqueza, aí eles aceitam. Mas aí quando ele se revela, a partir do segundo período, ele quebra o seu próprio pacto, a sua própria aliança ele quebra, agora acabou. Né? As pessoas já assinaram mesmo, já aceitaram o chip, já aceitaram o sinal da besta, então pronto. Então, a segunda metade desse tempo que vem a grande tribulação, que é chamado pelo apóstolo Pedro ali até o 2 Pedro 3,10, no grande e terrível dia do Senhor, foi profetizado pelo apóstolo Pedro. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras, e as obras que nela há, queimarão. Veja que é uma situação de terror, uma situação de destruição total. Então, por isso, e é interessante que isso aqui foi visto desde das profecias de Daniel até Apocalipse, tá certo? Mas o dia de Jesus Cristo virá. Quando o anticristo estiver estabelecido o seu reino na terra ali, que ele estiver pomposo, com seu governo mundial, um governo que será cruel, tirano, né? Depois dos 3 anos e meio, ele se revelará. Aí sucederá nos últimos tempos da grande tribulação
que os reis do Oriente, essa situação já vai levando a humanidade para a grande batalha do Armagedon, que será o nosso próximo, né? E o último, a grande batalha do Armagedon. Os reis, quando perceberem que foi quebrado o pacto, aí eles se revoltarão contra o anticristo. Ah, peraí, não era isso o prometido. Então, os reis do Oriente irão mobilizar um grande exército. Olha como a terra vai estar em guerra. 200 milhões de rebeldes contra a tirania. Aí, isso está naquela... Aonde é que está isso? Na sexta trombeta de Apocalipse. Meu filho, vê Apocalipse 9:15. Observa aqui quando eles encontrarem. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano e fim, a fim de matarem a terça parte dos homens. Observa essa guerra aí. E o número dos exércitos, dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número dele. Então, 200 milhões de pessoas, um exército, que são chamados agora de rebeldes, que se rebelarão contra o anticristo, subirão. Aí eles vão passar ali pelo rio, o rio Eufrates, né? Rio Eufrates, para chegar ao Armagedon. Então, eles marcharão pela Ásia. E o interessante que este exército, eles não caminharão como caminha um exército. Eles matarão tudo que encontrarem pela frente. É um exército, e olha, 200 milhões de pessoas. Vê o tamanho desse exército que se rebelará contra o anticristo. 200 milhões, a gente viu ali a terça parte da terra, né? Então, quando eles vierem matando a terça parte da humanidade, se deslocam em direção ao Armagedon, nós podemos observar que isso está em Apocalipse 9:18. E por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu da sua boca. Isso aqui, a visão que João tinha naquela época, era uma visão que hoje a gente vê, por exemplo, quando ele fala de que via descer espada de fogo do céu, que via gafanhotos gigantes com fogo você observa, é porque ele não tinha noção de que era um helicóptero, do que era aquelas rajadas de fogo que a gente vê hoje aí. Mas tudo está se cumprindo do jeitinho que João viu. Só que, para o tempo de João, ele não ia dizer, olha, são aviões de última geração, helicópteros, né? E fogo, ele via espada de fogo. Se você observar os ataques dos Estados Unidos, de Israel agora contra o Irã, você olha aquilo ali, você parece que vê uma espada de fogo, né? Ela desce assim, e fogo. É a mesma visão que João teve. E você observa um helicóptero na televisão e um gafanhoto voando. Não é a mesma, parece demais. É a visão que João teve. Então ele tinha exatamente essa visão. Então, o anticristo irá estabelecer uma base militar em Israel. E os reis do pacto ali estarão ali. E ali eles vão se achegando. E o rio Eufrates se secará. Olha que coisa interessante. E já está se secando. O rio Eufrates já não toma mais a sua força como era. Ele vai se secar, por quê? Porque os 200 milhões que virão, eles precisam avançar pela Ásia, aonde o rio Eufrates divide, e eles vão passar em seco ali. Não haverá mais água no rio Eufrates. Tudo isso está no Apocalipse, está na palavra do Senhor. O rio Eufrates se secará para permitir que o exército passe pelo seu leito em seco para a batalha final do Armagedon. Tá? Então nós vamos ver, para encerrar aqui, hoje nós temos um ensaio, nós vamos encerrar mais cedo, eu falei para os irmãos, Apocalipse 9:14, primeiro Apocalipse 9:14, o qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta, solta
os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Veja que ele está aqui. Aí o versículo de número 15 diz: e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Está aqui a profecia. Versículo 16. Não, é Apocalipse 16, 12. Apocalipse 16, 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Não falei que vinham os reis do Oriente, com 200 milhões de pessoas? É interessante que isso tudo é uma estratégia, uma armadilha, digamos assim, do próprio Deus para a batalha do Armagedon. Só que ali eles vão se reunirem para destruir os santos, Israel, os judeus, principalmente os judeus, que reconhecerão agora que o anticristo, né? Veja que já existe aqui o tempo da rebelião, que o anticristo não é o Messias, não é o Deus verdadeiro. Aí eles se voltam para quem? Para Cristo. Aí aqueles que se voltam, vem tanto o exército, vem tudo matando todo mundo, e o anticristo tem uma base militar em Israel para buscar a destruição dos judeus e dos santos. Aí é que desce a pedra. Lá, vamos lá para Daniel, capítulo 2, e vocês vão ver agora o que vai acontecer aqui. Quando Daniel 2, nós vamos para o final da visão, que a pedra desce. Vamos mais para o final, onde a pedra desce e quebra as pernas da imagem de Nabucodonosor. Uma pedra sem o auxílio de mãos. Isso aqui, ó. Quando ao que viste de ferro misturado com barro, de lodo, isso aqui são essas nações aqui. Tá? A nova, digamos assim, o Estado romano, né? O novo Império Romano renascido, junto com todos esses aqui. Aí vem misturado com barro do lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro. E assim como o ferro se não mistura com o barro. Nós estamos chegando aqui, esse povo chegando lá, vamos lá. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a um outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então todos esses reinos aqui, eles serão destruídos naquela visão de Nabucodonosor, quando a pedra... Meu filho, ainda não achei o versículo, que é o 9. Esse aí, vamos lá. De maneira como viste, qual do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. Por que sem auxílio de mãos? Homens não tocará. Essa pedra é Cristo. É o reino milenar, o reino de Cristo. O reino de... E ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O que são? As nações. Nessa época, essas nações aqui eram Babilônia, Medo-Persa, era... Me foge aqui. O reino babilônico, Medo-Persa, Ciro e aí, tá tudo aqui. Babilônia, Medo-Persa, a Grécia, Roma, né? E os reinos divididos. Aqui estão os reinos divididos, ó. Tá? As nações divididas são essas que nós estamos falando. Então Cristo virá, pode voltar, e destruirá. Também em Apocalipse, aí ele destruirá, né? Tudo isso aqui, e ele dá ao sonho a interpretação, isso aqui, para o Nabucodonosor. E depois, no capítulo 8, no capítulo 7 de Daniel, ele mesmo tem a sua visão, o seu sonho. Aqui ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. E no sonho
dele, ele não consegue interpretar. Ele busca a resposta do anjo, de um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor mostra para ele exatamente o que significa o sonho, a visão dele. Capítulo 7, vai mais para diante, meu filho. A gente não ia fazer essa parte, mas me veio aqui. Espera aí um pouquinho. Não, vai mais adiante. Quando a gente vê que Jesus Cristo, aquele mesmo que a gente viu agora há pouco, que é a pedra que vem sem o auxílio de mão, aqui, volta lá um pouquinho. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade. Volta para o 17. Deixa eu buscar aqui, meu filho, porque eu resolvi falar sobre esse assunto e aonde Daniel vê o ancião de dias, né? O ancião de dias do capítulo 7 de Daniel, 22, versículo 22, até que veio o ancião de dias. Esse ancião de dias é a mesma pedra do sonho de Nabucodonosor, é o Cristo, é o Filho, quer dizer, esse é o Senhor, o ancião de dias. E foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, né? E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Então, aqui vem a derrota das nações, do anticristo, e entra o reino de Cristo, no grande Armagedon. Você vê que o Senhor vai atrair 200 milhões de pessoas, já estará ali o anticristo com o seu governo já estabelecido em Israel, todo o povo de Israel. Aí é a hora em que Cristo, ele lutará, ele, o próprio Senhor, destruirá todos os inimigos dos santos, todos os inimigos de Israel e dos cristãos, aqueles que ainda estiverem na terra, porque grande será a luta. Aqui o povo não irá mais precisar de lutar. Aqui entra o Salvador, o Senhor, na batalha do Armagedon. O 9, né? Versículo 9. E continuei olhando, e até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Isso aí é no momento em que Cristo assentará no seu trono. A última ação do anticristo é a profanação do templo. Quando ele profanar o templo, essas coisas virá. A última ação dele é essa. Depois disso aí, ele sai de cena, porque o Senhor vai entrar. Amém? Aí depois a gente vai estar falando um pouco sobre o reino milenar e estaremos, então, assim, conhecendo o final do sonho de Nabucodonosor e da visão do profeta Daniel, dos capítulos 2 e o capítulo 7 do seu livro. A gente observa que 2 capítulos da Bíblia, talvez a gente lê, passa por ele, não consegue ver que toda a história da humanidade, desde o cativeiro, está ali. Tudo que vai acontecer estão os 2 capítulos. Então, leia Daniel 2 e leia Daniel 7. Você vai entender o que significa as visões de Daniel e do rei Nabucodonosor. Amém? Então, que o Senhor abençoe.